E no próximo domingo vai estar o presidente Eduardo, e no outro domingo, dia 17, eu. Amém? Então, Rodrigo, eu vou falar com você neste momento. Ó Deus, nós te louvamos, ó Pai, por este momento estarmos aqui, podemos compartilhar a Tua palavra e ouvir o Senhor falar com nós, ó Pai. Usa, Pai, a vida do Rodrigo, que ele possa, Pai, através do Senhor, expressar a nós o Teu amor e a Tua gratidão para conosco, ó Deus. Em nome de Jesus, eu agradeço pela vida do Rodrigo. Amém. Boa noite a todos. Boa noite. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E, novamente, tenho que me fazer grato, a confiança depositada pelo Gustavo, acho que o conselho também consciente, do convite, tem depositado em mim para estar trazendo a palavra, E Gustavo, na segunda-feira, eu preguei aqui, acho que foi o culto antes do Natal, E ele, na segunda-feira já, ele me convidou, falou: Rodrigo, eu vou colocar o seu nome na escala de pregação de férias, Aí eu falei: eu agradei e não falei muita besteira, E para receber o segundo convite, então, eu não falei nenhuma, eu falei pouca. Mas eu fico muito grato. A gente brinca, mas é porque é uma grande responsabilidade trazer a palavra do Senhor, A gente entende que o pregador, ele, por mais que ele tenta se eximir de si, e falar, ser voz de Deus, ele é tomado como voz de Deus, e ele tem essa responsabilidade. Então eu entendo o peso que é e faço isso com temor aqui, mas grato pelo convite. Amém? E para variar, o sermão passado eu preguei um salmo de Davi, o salmo 23, Então, para variar, na noite de hoje, eu vou pregar no Salmo 51 de Davi. Amém? Gostaria de convidar os irmãos a abrirem as nossas Bíblias, o Salmo 51. E é interessante que eu estava lendo sobre literatura poética e sapiencial, E são 5 livros das Escrituras que são considerados literatura poética e literatura sapiencial: Jó, Salmo, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. No Oriente Médio, quando eles queriam transmitir uma informação que era considerada sabedoria, que era algo muito relevante e importante, e eles queriam transmitir, o recurso que eles usavam não era escrever um TCC, um tratado filosófico, não, era compor poesia. Essa era a metodologia do Oriente Médio. E a preferida deles era compor músicas. Tanto que, se você olhar os 5 livros citados, que são poéticos e sapienciais, o maior deles é o livro de Salmo. Só que, quando eu estava estudando e lendo sobre isso, eu fiquei um pouquinho preocupado, sabe por quê? Eu fiquei imaginando se um morador do Oriente Médio tiver acesso à tradução dos funks brasileiros e da música sertaneja. Nós vamos ser muito mal vistos lá, Se é isso que transmite sabedoria para eles, nós estamos enrolados, Mas, entendendo isso, olhando para o livro de Salmo, apesar de a gente entender como o inário do Antigo Testamento, do povo hebreu, ele é também um livro de sabedoria e traz para nós ensinamentos muito relevantes e profundos. Amém? Então, você abriu no Salmo 51, você vai fazer o quê? Pega aquele dedinho que você cata milho no teclado do computador quando não fez o cursinho de digitação, abre, marca esse texto e vamos lá para 2 Samuel 12. Amém? O texto diz assim, do capítulo 12, do 1 ao 13. O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma corderia que comprara e criara, e que em sua casa crescera, junto com seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços, e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado e lhe dar de comer ao viajante que viera a ele.
mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem, e disse a Natã: tão certo quanto vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és o homem, assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, te livrei das mãos de Saul, dei-te a casa do teu senhor e as mulheres do teu senhor nos teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá, e se isso fora pouco, eu lhe teria acrescentado tais e tais coisas. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele, a Urias o Heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste como mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, portanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias o Heteu para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol, porque tu fizeste em oculto, mas eu farei isso perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã, disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou do teu pecado, não morrerás. Essa fala de Natã, ela vem a Davi como um alerta, uma voz profética da parte de Deus, devido ao pecado que Davi havia cometido com Betseba. Acho que todo mundo conhece a história, uma história bem conhecida, né? Ele toma ela como mulher, quando ele estava no palácio, né? E ele vê ela tomando banho, toma ela como mulher, dorme com ela uma noite, né? E ela então engravida. E ele traz Urias, que é o marido dela, e tenta fazê-lo dormir com a mulher, para que ele então assumisse esse filho, né, e Davi saísse isento. E ele não conseguindo fazer isso, porque Urias era um homem íntegro, né, ele faz o quê? Ele cria uma estratagema lá, e coloca Urias à frente de batalha, e ele então é morto. Ele toma a mulher de Urias como sua esposa, e assume aquele filho como seu. E o seu pecado, para ele, aparentemente estava oculto, né? E Deus então levanta Natã, conta essa historinha, e põe à mostra o pecado de Davi. E nesse momento, acredita-se que Davi compõe o Salmo 51, que é um salmo de contrição, tá? Um salmo composto para expressar o arrependimento de Davi pelo seu pecado. Vamos lá agora ao Salmo 51, e nós vamos ler 13 versículos também só. Salmo 51. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade no íntimo e recôndito, me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo, e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires do seu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei os transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Até aqui, amém? Deixa eu convidar vocês a fazer mais uma oração neste momento. Senhor, somos te gratos, Pai, pela tua palavra livre. Pai, seremos mais gratos ainda se ela nos for revelada, Pai, pelo teu Espírito Santo nessa noite. Que ela venha aos nossos corações, que ela venha de encontro às nossas necessidades, Pai. Que ela venha falar sobre o coração de cada um, de maneira pessoal, singular, ó Pai. Que o Senhor esteja, Senhor, neste momento, adentrando as nossas mentes, venha nos limpando, ó Pai, de tudo aquilo que tem nos preocupado durante o dia, ó Pai, e que a nossa atenção seja voltada para a Sua palavra. Que eu não venha ser um empecilho, Senhor, para que ela venha ser proclamada, e isso clamamos em nome de Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Amém.
existem alguns personagens bíblicos que, diante da citação do seu nome, a mera citação do nome desse personagem, automaticamente se associa a algum fato da sua vida, alguma característica, ou até mesmo algum título atribuído a essa pessoa. Alguns exemplos: Abraão. Quando nós falamos de Abraão, o que nós pensamos? Pai da fé. Quando nós falamos de Moisés, automaticamente nós pensamos no quê? No pastor que guiou o rebanho de Israel no deserto. Quando nós falamos de Pedro, nós lembramos do quê? Um homem tempestuoso, mas também do pescador de homens, né? E foi assim que Jesus o chamou. Quando nós falamos de Judas, automaticamente o que nos vem à cabeça? Traidor. E com Davi, quando nós citamos o nome de Davi, o que é que nos vem à mente? Um homem segundo o coração de Deus. O que fazia de Davi um homem segundo o coração de Deus? O que Davi tinha? O que tinha nele que expressava esse coração segundo o coração de Deus? Para a gente responder essa pergunta, primeiro nós teremos que voltar ao passado e entender como que Davi surge na história de Israel. Por que ele surge? Qual o contexto do aparecimento de Davi? Vamos voltar ao Êxodo, né? Quando o povo caminha pelo deserto, fica lá 40 anos caminhando, então eles, depois de 40 anos, eles entram na terra prometida, sendo guiados por Josué. Moisés já era morto, Josué assume a liderança da nação, e eles então entram na terra, e depois de várias batalhas, eles conseguem expulsar o povo que residia na terra de Canaã, e se estabelecem como uma nação. Morre Josué, e o povo continua a viver na terra, mas tem uma liderança, e eles então se afastam de Deus. O governo que existia naquela época era um governo teocrático. Deus governava através da sua lei. Mas quando o povo se afasta então da presença de Deus, o que Deus faz? Levanta os juízes. E eles então vêm julgar as questões de Israel e fazer com que o povo, através da lei, observe os mandamentos do Senhor e sejam governados pelo Senhor. E sempre que o profeta morria, o povo se afastava de Deus, ele levantava o profeta não, o juiz, ele levantava um novo juiz, esse juiz morria, o povo se afastava, e assim sucessivamente, até que surge uma nova classe, né, a junção do juiz e do profeta na pessoa de Samuel. Ele está julgando a nação de Israel e sendo boca de Deus naquele momento. E o povo que morava no que é chamado de terra de esquina, né, uma terra onde era necessário passar para cruzar para outros países, né, outras regiões, eles começaram a ver o que? As caravanas e as comitivas das nações à sua volta, que pediam a licença e a autorização para passarem pelo meio da terra, né? E como funcionava uma comitiva de um rei naquela época? Era pomposa e ostentiva, porque ele tinha que mostrar o seu poder. Então ele levava consigo parte do seu harém, parte dos seus bens e boa parte do seu exército, e junto consigo os nobres, que também faziam o mesmo, levavam os seus haréns, levavam os seus bens, levavam os seus exércitos. Então era uma comitiva pomposa, e o povo de Israel começou a ver aquilo, e falou: pô, a gente não tem isso daí, olha que coisa bonita, né? A gente quer isso aí também. E eles vão falar com Samuel, e Samuel, revoltado, vai e fala com Deus, e Deus fala com Samuel: por que você está bravinho aí? Não foi você que eles recusaram, foi a mim. Foi o meu governo que eles estão sentindo insatisfeitos, que eles estão recusando. Mas tudo bem, vou conceder para ele o desejo deles. Que eles então tenham um rei segundo o coração humano, segundo os padrões humanos. E a gente vai ver que Deus permite que Saul seja levantado e ordenado como rei, né? Ungido rei. E quem era Saul? Saul era um homem alto, diz o texto que em meio à multidão, o mais alto batia no ombro dele. Era bonito, tá? O texto diz que ele era bonito, bom filho, e tomado pelo Espírito Santo, profetizava, dançava na presença do Senhor. E então ele faz de Saul rei da nação de Israel. Passado alguns anos, a nação de Israel está no campo de batalha. De um lado os filisteus, o inimigo da nação, e desse lado a nação de Israel. E em meio aos filisteus surge um homem, Golias. E ele vai no meio do batalha. Para evitarmos muitas mortes desnecessárias, vamos fazer o seguinte: eu sou o melhor que tem aqui. E o texto fala que ele era grande e forte. Eu sou o melhor, eu sou o top de linha aqui dos filisteus.
mandem para nós o melhor que vocês têm aí, e ele lute comigo. E nós dois lutando, aquele que sair vencedor, a nação se faz vencedora, a outra vai se sujeitar a ela. Então, para que não morram muitas pessoas, então vamos fazer isso. Quem que era o melhor, o maior e o mais forte na nação de Israel? Saul. E onde ele estava? Perdão da expressão, mas com o rabinho no meio das pernas, escondido no meio do seu exército. E o filisteu voltava e humilhava a nação, voltava e humilhava a nação, e Saul lá escondido. O homem, segundo os padrões humanos, estava lá escondido. Aí Deus faz o quê? Levanta o menino, tira ele de trás das ovelhas, do pastoreio do rebanho de ovelhas, e faz com que esse menino, através da fé em Deus e uma pedrinha, mate aquele gigante e traga a vitória para a nação de Israel. Davi surge como a resposta de Deus para a nação de Israel. Mas em que Davi é a resposta de Deus para a nação de Israel? Se nós olharmos para a história de Davi, no texto que nós lemos de 2 Samuel e para o Salmo 51, Davi também pecou. Apesar de ele ter esse momento glorioso e ter surgido num contexto de vitória, assim como Saul também surgiu num contexto glorioso, bonito, sendo ungido por Deus e sendo tomado pelo Espírito Santo, se corrompe, Davi também faz o mesmo. Mas o que diferencia Davi de Saul? A maneira que Davi lidar com o seu pecado. Saul, quando é confrontado pelo profeta, ele tenta justificar, ele inventa desculpas para o seu pecado, e ele não reconhece o seu erro, ele não volta atrás. Davi não. Davi ele não só reconhece o seu pecado, mas ele expressa isso de uma maneira que ele compõe o Salmo 51, e isso passa a se tornar parte das Escrituras. É considerada literatura inspirada pelo próprio Deus. E essa é a grande diferença de Saul, e é isso que faz de Davi para Saul, e é isso que faz de Davi a resposta de Deus para a nação de Israel, e faz de Davi um homem segundo o coração de Deus. Porque pecar, todos nós pecamos. Errar é fato na vida de todo cristão, de todo homem ou mulher de Deus. Mas é como nós lidamos com o nosso pecado que deixa transparecer se nós somos ou não homens e mulheres segundo o coração de Deus. O mundo, para eles, o pecado não é pecado. Então, quando eles pecam, eles continuam a sua vida. Na verdade, eles sentem prazer e acham bonito o pecado. Mas o cristão não. Nós devemos ser o diferencial diante do nosso pecado. E a maneira que nós vivemos, que nós lidamos com o nosso pecado, é que faz com que as pessoas à volta vejam Deus na nossa vida. É isso que fazia de Davi um homem segundo o coração de Deus. E aproximando Davi da gente, a maneira que nós vivemos a nossa vida e lidamos com o nosso pecado é que faz com que nós sejamos a resposta de Deus para o mundo. Eu me lembro que eu ouvi isso da boca do reverendo Hernandes Dias Lopes. Quando ele disse, eu achei meio estranho no momento, mas depois meditando, eu vi, não, pera, isso aí é uma verdade. Ele diz que a resposta de Deus para o homem, para o problema pessoal do homem, para o pecado do homem, é Jesus. Mas a resposta de Deus para o mundo é a igreja. O mundo aí fora segue os padrões do mundo. Nós somos o que? A luz e o sal. É nós que damos direção e caminho, é nós que preservamos, damos sabor e geramos sede de Deus nas outras pessoas, que é a função do sal. Então é como nós vivemos a nossa vida, que nós transmitimos Deus, e é como nós lidamos com o nosso pecado, que nós mostramos que somos homens e mulheres segundo o coração de Deus. No passado, se acreditava que ser crente ou ser cristão era ser perfeito, e era sempre associado às vestes, ao cabelo, à maneira de se portar exteriormente, com ser cristão ou não ser cristão. E todo mundo achava que o crente não pecava, mas com o tempo eu descobri que o crente pecava, e pecava feio ainda, né? Porque quando vinha à tona o pecado do cristão, era mais escandaloso ainda. Então o cristão, ele erra, ele peca, mas a grande diferença entre nós e as pessoas do mundo é como nós lidamos com o nosso pecado.
Amém? E olhando para a vida de Davi, eu gostaria de convidar vocês a nós, junto com ele, aprendermos 4 lições de como lidar com o nosso pecado, como homens e mulheres segundo o coração de Deus. Amém? A primeira lição está no Salmo 51, versículo 1 e 2, que diz assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Primeira lição que nós aprendemos com Davi é que diante do nosso pecado nós devemos nos arrepender. Davi, ele cita no Salmo: purifica-me, lava-me. São expressões que remetem ao rito de purificação que era feito no pecador antes de oferecer o sacrifício no templo. Então a primeira coisa que o judeu tinha que fazer antes de pensar em oferecer um sacrifício pedindo perdão pelos seus pecados era o quê? Reconhecer que ele estava imundo e que ele não poderia entrar na presença de Deus daquela maneira. Então a primeira coisa que ele fazia era o quê? Uma lavagem, uma ablução, onde era tido que era como se fosse uma limpeza. Aí era a figura, né, que da limpeza da sujeira externa estava-se também limpando a sujeira interna. Então a primeira coisa que nós devemos fazer diante do nosso pecado é se arrepender, é nos arrependermos daquilo que nós fizemos. E essa é a grande diferença entre um cristão genuíno e um não genuíno. Porque na vida do cristão nós pecamos, mas o pecado deve ser um acidente. E quando isso acontece, automaticamente ele deve ser rejeitado. Ele deve gerar em nós remorso e arrependimento. E o que é arrependimento? Me lembro de uma frase do reverendo Udo, no Servim, que é um dos pastores da igreja de lá, um dos monitores dessa casa de recuperação. Ele diz assim, até está escrito na minha Bíblia: arrependimento não é quando eu choro, arrependimento é quando eu mudo. Arrependimento é aquele sentimento genuíno de dor pelo erro cometido. É aquele sentimento que gera uma repulsa dentro de nós, tamanha pelo nosso pecado, que você não só jura que nunca mais você vai fazer, mas você se esforça ao máximo para que isso nunca mais aconteça na sua vida. Não é como o fumante ou o alcoólatra que jura no outro dia, quando está com dor de cabeça, de ressaca, ou ele está tossindo por causa do tempo de tabaco, né, do consumo do tabaco: amanhã eu não fumo mais, esse é o último máximo, eu não bebo nunca mais. E no outro fim de semana ele está cometendo a mesma coisa, daqui 15 minutos ele está com um cigarro de novo nos dedos. Isso não é arrependimento. Isso é remorso, é ver as consequências do seu ato e não querer sofrê-las. Arrependimento é quando eu não só sinto remorso pelo que eu fiz, mas eu quero mudar a minha maneira e nunca mais cometer aquilo. Isso é a característica de um cristão genuíno diante do seu pecado. Ele se arrepende. O pecado é um deslize, deve ser algo cometido sem querer, ou se cometido até mesmo conscientemente, deve ser algo que logo em seguida já gere nele uma repulsa e ele então se arrependa pelo que fez. Amém? Segunda lição que nós aprendemos com Davi está no versículo 3 e 4 do Salmo 51. Diz assim: pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti e contra ti somente, fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que será tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Davi confessa o seu pecado. Nós temos um grande problema no meio cristão, que é o que? A gente peca no varejo, mas confessa no atacado, né? A gente peca o dia inteiro, vários e vários pecadinhos, né? Muitas vezes. E a gente comete até um número às vezes exagerado de pecadinhos que nós vamos remontando, e quando chega na hora de dormir à noite cansado, né, a gente dobra o joelhinho no pé da cama. Quando dobra o joelhinho no pé da cama, né, que às vezes a oração é deitada mesmo, né: Senhor, me perdoa porque eu pequei, amém. Se eu cometi algum pecado, me perdoa. Nós temos esse costume, pecamos no varejo e confessamos
não atacaram. E se tem algo que nós temos perdido, uma prática que é muito comum nas igrejas mais ortodoxas, quando eu vi isso na luterana, eu fui participar do culto deles, e eu vi isso na luterana, eu achei incrível, que era um momento de confissão de pecado, mas era um momento de confissão de pecado. Eles gastavam um bom tempo fazendo isso, apesar de eu não concordar com a doutrina das chaves que eles adotam, mas eu achei isso muito interessante, porque é uma doutrina válida para nós, a da confissão. Porque quando você confessa o seu pecado, você põe para fora aquilo que está te fazendo mal. E não é à toa que nas Escrituras, quando uma pessoa abandona o pecado e ela volta às velhas práticas, é comparado com um cachorro que vomita e depois volta para o vômito e come o vômito de volta. Perdão, é as Escrituras que usam essa figura, eu só estou reproduzindo, tá? É nojento. Mas veja, o cachorro é um animal, então ele não sabe se ele vai se alimentar depois, ele não tem essa noção de tempo que nós temos, e nem tem a noção que ele tem 3 ou 4 refeições por dia. Para ele aquela pode ser a última, então ele vai comer até sentir-se saciado ou até mais além disso. E ele come até passar mal, e aí aquilo faz mal, ele faz o quê? Ele bota para fora. Mas assim que passa a sensação de mal-estar, ele faz o quê? Ele volta para o mal. Por quê? É assim que é o pecado. O pecado, ele gera um mal-estar tamanho em nós, que se nós não colocarmos para fora o nosso pecado, ele vai continuar gerando mal, ele vai continuar ali dentro, e aí vem as doenças psicossomáticas, né? Acho que o doutor Eduardo pode falar melhor. A gente vai acumulando esse tipo de coisa, a gente vai acumulando essas coisas ruins dentro de nós, até que isso gera em nós um mal-estar permanente, e a gente vai levando isso adiante e vai sofrer as consequências posteriormente disso. Quando você põe para fora, você está limpando, você está tirando de dentro de você o seu mal. Sem contar que quando você nomeia o seu pecado, ele também se torna mais evidente. E eu vou voltar à figura de pôr para fora, por quê? Porque às vezes você não sabe o que comeu e te fez mal, mas é quando você põe para fora que você descobre. Não é verdade? É assim com o pecado. Quando você confessa, eu pequei, mas quando você começa a falar do seu pecado, analisar o seu pecado de fora, olhando de cima do pecado, você começa a ver quão fedido, quanto imundo, quão sujo foi o seu ato. E mais o arrependimento e o remorso são gerados dentro de você. E isso faz com que você sinta mais vontade, mais desejo ainda de não voltar atrás no seu pecado. Davi confessa o seu pecado porque ele entendia que isso era essencial. E outra ilustração que eu gosto também, a Bíblia diz o seguinte: se você parar para olhar, no Novo Testamento nós não temos um único versículo que nos orienta a pedir perdão por pecados. O Pai Nosso. Se a sentença do Pai Nosso perdoa as nossas dívidas, terminasse aí, eu diria que sim, Jesus está ensinando a pedir perdão. Mas perdoa as minhas faltas como eu perdoo aquele que falta comigo. Na verdade, eu estou dizendo para Deus: usa comigo a medida que eu uso com o próximo. Se eu sou gracioso com o meu irmão, usa de graça comigo. Se eu sou juiz do meu irmão, seja meu juiz. Jesus não está instruindo a pedir perdão. Nós não temos um único texto no Novo Testamento nos instruindo a pedir perdão. Mas nós temos vários textos nos instruindo a confessar os nossos pecados. Não só confessar os nossos pecados diante de Deus, mas também para os nossos irmãos. Por quê? Confessar os vossos pecados para que sejais curados. É uma das funções terapêuticas do confessar pecado. E eu gosto de comparar com aquela ferida purulenta. Quem já caiu num tombo, fez aquele ralado, e ali chegou em casa, tomou aquele banho meio correndo? Quando era criança fazia muito isso, né? O medo lá, a gente não lava direito a ferida, né? E aí fica sujeira, bactérias, forma aquela casca. Eu tive o desprazer de ver um amigo meu, a gente levar esse amigo no hospital. Ele caiu de moto, caiu em cima de fezes de cavalo, sujou o braço, e ele ficou sem ir no médico, porque não tinha documento, a moto não tinha carteira, e foi já fazer alguns dias, e era frio, inverno, então ele estava ficando com aquilo coberto, e a gente fumando maconha no bosque, isso é norte, e do lado do hospital ele começou a gemer de dor. Quando ele tirou a camisa do braço, ele estava desse tamanho. O que nós fizemos correndo para ir para o Hospital São Paulo? Chegamos lá, deixaram a gente entrar, não sei como, lá junto no negócio. A enfermeira foi conversando com ele numa boa só levantando as beiradas da casca.
Daqui a pouco ela puxou. E ele, eu tenho que tirar, eu tenho que lavar. Ela tirou toda aquela casca, estava cheio de pus por baixo da ferida. Ela foi debaixo da torneira com uma buchinha e ó, Jesus, o Abba chorou naquele dia, chorou bonito. Por que isso tem que ser feito? Para que aquilo que está fazendo mal seja tirado e então possa se derramar o bálsamo, né? Derramar o óleo, aplicar a medicação sobre a ferida e ela possa entrar em processo de cura. E é o mesmo conosco, quando nós confessamos o nosso pecado, nós colocamos para fora, tiramos de dentro de nós aquele pus, aquela sujeira, e então Deus pode ministrar sobre nós o seu Espírito, e nós podemos ser então curados pelo nosso mal. Segunda coisa que nós aprendemos com Davi diante do nosso pecado, nós devemos confessá-lo. Terceira lição, 51:5 diz assim: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Davi assume ser a fonte do seu próprio mal. Qual é a grande diferença entre Davi e Saul quando eles são confrontados pelos profetas diante do seu pecado? Davi se arrepende e assume o seu pecado. Saul faz o quê? Justifica. E é assim muitas vezes conosco. Se você olhar, é assim desde o princípio. Vamos lá para o jardim. Quando Deus chega em Adão, Adão, o que você fez? Você comeu da árvore do jardim, que eu falei que não era para você comer. Não, Senhor, a mulher que tu me deste, deu e eu comi. E muitas vezes nós fazemos o mesmo. Nós procuramos justificar a nossa culpa tacando ela no outro. Nós buscamos os nossos bodes expiatórios. Por causa da educação, por causa do patrão, por causa do contexto, do momento em que eu estou vivendo, da educação que eu recebi dos meus pais. Davi podia ter dito, quem mandou uma mulher casada estar tomando banho num lugar que eu podia ter visto? Ela estava se oferecendo, eu sou um homem. Que homem que não faria isso? Não é assim? E quando a gente não consegue transferir a culpa para alguém, Deus, por que o Senhor permitiu? Por que o Senhor deixou que isso acontecesse na minha vida? Por que o Senhor não me alertou antes? Caímos na loucura de culpar a Deus. E quando não é suficiente, a gente faz o quê? A gente faz que nem Eva. Aí quando Deus vai falar, Eva, você comeu do fruto? Não, senhora, a serpente me enganou, o diabo me enganou e eu comi. Aí a gente faz o quê? É o capeta. Foi o diabo é sujo, o diabo é lindo, ele me enganou, foi o capeta. Não foi o capeta, foi do diabo. Quando a gente não consegue transferir para o próximo e para Deus, a gente culpa o diabo. E não entende que o nosso maior inimigo, Gustavo disse aqui, isso várias vezes aqui, eu ouvi ele dizendo, no pouco tempo que eu estou aqui, o nosso maior inimigo somos nós mesmos. A Bíblia diz que o nosso adversário ele está ao nosso redor, rugindo, bramando como um leão, buscando tragar aqueles que se desviam do caminho. Se você está no caminho, ele não pode te atacar. Agora, se você se desvia do caminho, ele te ataca. Ele constrói com o material que você fornece. Nós somos o nosso maior inimigo. E ele só vai ter liberdade para agir na nossa vida se nós permitirmos que ele faça. Então, primeiro, o pecado nasce das nossas concupiscências. São os nossos desejos desenfreados que geram o pecado e eles então se tornam fato consumado. O nosso maior inimigo somos nós mesmos. Davi não transfere a culpa, ele reconhece que ele era o seu maior inimigo, que ele era o problema. Eu sempre falava isso na casa de recuperação, porque se o menino, se o aluno que vai para lá se internar, se ele não reconhece que ele é o problema, não importa a educação que ele teve, não importa o contexto que ele veio, quais foram os motivos, porque sempre tem um motivo que leva a pessoa à droga, mas ninguém o obrigou a usar. Se ele não reconhecer que ele tem um problema e que ele é o problemático, ele vai sempre transferir a culpa para os outros e ele nunca vai tratar o seu problema. Ele fica 9 meses numa clínica terapêutica, e ele sai de lá e no outro dia ele está usando droga novamente. Por quê? Porque ele não tratou o problema, ele transferiu a culpa e o problema para outro lugar e não entendeu que o maior culpado e responsável pelos seus males é ele mesmo. Davi entendeu isso. Ele não justifica o seu pecado, ele assume o erro e assume que ele era a fonte do seu mal.
quarta e última lição que nós aprendemos então com Davi, depois de reconhecer que ele é o seu maior inimigo, está no versículo 10 ao 12, diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulse da tua presença, nem me retires o teu Espírito Santo. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Davi reconhece a sua incapacidade para mudar. A obra da regeneração é uma obra unilateral. A obra salvífica é aquilo que na teologia reformada nós chamamos de monérgica, monergística ou mono, um só é o agente ativo, é Deus. Não existe essa falácia de eu aceito, de o meu livre-arbítrio, a decisão final é minha, isso não existe. É Deus que opera em nós tanto querer quanto realizar. Então, para que haja mudança no indivíduo, tem que haver a operação do Espírito Santo, porque se não houver a operação do Espírito Santo, não vai haver mudança. E é interessante que eu vou usar a ilustração, porque é o meu contexto, casa de recuperação, né? Por que é que o aluno tem que passar por um período de 9 meses numa clínica? É geralmente um tempo mínimo escolhido que nós acreditamos e entendemos que a natureza precisa para gerar um indivíduo. Então, para gerar um novo indivíduo, nada mais justo do que 9 meses. É um processo de mudança e de transformação. Velhos hábitos que têm que ser abandonados, o tratamento do caráter. E não é só isso que é feito lá, e que muda também no indivíduo, muda a aparência. E isso que é um dos maiores problemas. Porque quando ele dá uma engordadinha, que ele está pensando e raciocinando melhor, que ele está bem vestido, cabelinho cortado, às vezes até consegue tratamento, ganha os dentes, então está bem, ele acha que já estou bom, a gente chama de chá de já estou bom, e vaza. Se fosse só uma questão de aparência, era muito fácil, era só fazer um dia de príncipe, né? Com os meninos, levar lá para a casa de recuperação, pegar as irmãs cabeleireiras, o irmão barbeiro, pegar as manicures, as pedicures da igreja, dar lá um banho no cara de loja, botar ele bonitinho e jogar na rua. Só que por baixo da boa aparência momentânea, reside o mesmo indivíduo pecador. E o que ele vai fazer? Ele só vai usar droga, mas bem vestido. Mas ele vai voltar para o mesmo lugar. É como uma porca lavada que volta para a lama. Então tem que haver o que? Para que haja a mudança e o abandono do pecado, tem que haver a ação do Espírito Santo. E por que Davi sabia disso? Ele havia visto isso acontecer com um rei antes dele. Ele entendeu que quando Deus retirou o espírito de Saul, não havia mais jeito. E casa vazia é o que? Moradia do diabo. E a Bíblia fala que o espírito imundo passou a atormentar Saul. E ele então fica louco, desvairado, passa a consultar médiuns espíritas, busca matar Davi, sabendo que Davi é escolhido para substituí-lo pelo próprio Deus. E não contente, ele tenta matar o próprio filho, porque o filho reconheceu isso em Davi, que Davi havia sido escolhido por Deus para substituir o pai. Veja que coração lindo do Jonatas, né? Ele era o sucessor ao trono, e ele entende que o trono não era dele, era de Davi. Ele abre mão, era o reino dele que estava em jogo, não era de Saul. Saul só ia se deixar de ser rei depois de morto, ele podia viver a vida dele tranquila. Ele sabia que o reino era dele, como sucessão legítima do trono, mas a sucessão maior era aquela dada pelo próprio Deus. Então ele entendeu isso em Davi. E Saul tenta matar o próprio filho quando o filho toma essa atitude. Veja a situação de um homem a qual o Espírito Santo não age mais na vida dele. E isso não fala de perda de salvação. Isso responde a um questionamento que nós vemos muito. Aquela pessoa era tão usada por Deus, aquela pessoa era uma bênção na igreja, tem um testemunho lindo no passado. Quantas vidas foram alcançadas pelo testemunho, pelo discipulado, pelas mensagens daquele homem e daquela mulher, e hoje está ali, se prostituindo, afastado dos caminhos do Senhor, vivendo uma vida imoral. O que aconteceu? Eu me lembro muito bem que quando eu caí numa casa de recuperação, depois de ter feito um seminário,
Depois de ter sido separado para ser pastor, eu tive uma recaída nas drogas e fui parar no serviço. E coincidentemente apareceu um rapaz lá que estava passando pela mesma situação que eu. Havia se formado no seminário e havia recaído. Quando a gente conseguiu ficar sozinho, eu falei para ele: cara, deixa eu fazer uma pergunta. Diz para mim se a primeira coisa que você não abandonou, o marco da sua queda, não foi ter abandonado o seu contato íntimo diário com Deus, Bíblia e oração? Não foi a primeira coisa que você abandonou? E ele falou: ele foi. A necessidade de intimidade com Deus, o pecado não confessado, o pecado não posto para fora, o reconhecimento da necessidade de Deus para mudar, faz com que o homem se afaste de Deus. Aonde estava Adão no jardim, achando na loucura do seu devaneio que ele podia se esconder de Deus. E aonde está o homem que se afasta de Deus? Uma loucura de achar que pode se esconder dele. Davi, por um período de tempo, pensou assim. E Deus levantou o profeta Natan para revelar o seu pecado. Davi então reconhece, olhando para o testemunho do rei anterior a ele, que ele só podia mudar se Deus o transformasse. E ele, ao invés de se afastar de Deus, ele clama: Senhor, não retires de mim o teu Espírito, a sua presença não se afaste de mim. Nesse momento eu estou triste com o meu pecado, eu estou me sentindo um lixo por aquilo que eu fiz, mas renova em mim a alegria da salvação. Amém? Amém. 4 lições que nós aprendemos com Davi, que faz dele um homem segundo o coração de Deus, e que faz com que nós sejamos homens e mulheres segundo o coração de Deus, é a maneira que nós lidamos com o pecado. Em primeiro lugar, nos arrepender. Segundo, confessar. Terceiro, reconhecer que nós somos a fonte do nosso mal. E quarto, reconhecer que precisamos da ajuda de Deus e da ação do seu Espírito em nós para abandonarmos o nosso pecado. Amém? Amém. Davi era a resposta de Deus para o mundo. Para concluirmos, né? E como ele tratou o seu pecado, testificou um coração segundo o coração de Deus. Mas qual o propósito de tudo isso? Lembra que eu disse que nós também somos a resposta de Deus para o mundo? Que é a maneira que nós lidamos com o nosso pecado, que mostra para os outros que nós somos diferentes, nós somos homens e mulheres segundo o coração de Deus. Versículo 13 dá um tiro. Então ensinarei os transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Amém. Nós fomos chamados para testemunhar a ação regeneradora e salvífica de Deus na vida de um homem e de uma mulher pecadora. É quando você abandona os velhos hábitos, abandona uma vida de pecado e entra num relacionamento íntimo com Deus, e mesmo quando você desliza, você volta atrás e trata o seu pecado, que você mostra a quanto Deus tem agido e continua a agir na vida dos homens, mesmo depois de milhares e milhares de anos que esse livro foi escrito e que o seu Filho caminhou sobre a terra. Aquela obra que foi consumada no Calvário há mais de 2000 anos atrás, ela me alcança ainda hoje, porque foi para isso que nós fomos chamados. Sede minhas testemunhas. O que é uma testemunha? Vamos levar para o lado jurídico. Uma testemunha, ela fala daquilo que ela viu, não é? Ela vai testemunhar o que ela viu. Eu não vi Jesus crucificado, eu não toquei nas chagas como Tomé, mas eu criei. E Jesus disse que nós seríamos bem-aventurados porque nós creríamos sem ver. E porque eu criei, a obra do Espírito Santo agiu na minha vida, e a minha vida foi transformada. E antes eu era um viciado, um nóia, um morador de rua. Hoje eu não sou mais. Antes eu era um pai relapso, eu era uma esposa relapsa. Hoje eu não sou mais. Eu era um profissional medíocre, hoje eu não sou mais. Eu era um mau filho, uma má filha, hoje eu não sou mais. Eu era um cidadão negligente com as minhas responsabilidades, hoje eu não sou mais.
É isso que nós somos chamados para fazer. Sermos testemunhas da ação de Deus na vida dos pecadores. Amém? Amém. Gostaria de fazer mais uma oração e convidar a esse momento que eu falei que eu achei tão bonito e válido lá na luterana, que é o momento de dar nome aos bois. Agora é a hora que eu gostaria de convidar você a confessar o seu pecado, mas nomeá-lo diante de Deus agora e clamar a Ele a ação regeneradora do Espírito. Amém? Senhor, somos te gratos, ó Pai, porque nossa obra salvífica de Cristo nos alcançou um dia, e nós chamamos essa data de nossa conversão. Mas todos os dias, ó Pai, a sua água, o teu Espírito é lançado sobre nós e nós somos purificados dos nossos pecados. Pai, colocamos diante de Ti todas as nossas mazelas, todos os nossos medos, todas as nossas falhas, ó Pai, e clamamos que o Senhor derrame sobre nós essa água regeneradora do Espírito. Que ela venha nos limpar, que ela venha nos transformar, ó Pai, e que nós possamos ser homens e mulheres que testifiquem a ação e a obra do Espírito Santo nas nossas vidas. Que nós possamos dizer que somos a resposta de Deus para o mundo. Que as pessoas vejam nas nossas vidas a sua face, ó Pai, e para aquilo que nós somos chamados, que é glorificar o Senhor através das nossas vidas, se torne algo real. Pai, eu sei que existem pessoas assim como eu, ó Pai, que lutam, Senhor, contra o pecado, que ainda carregam dentro de si, Senhor, desejos impuros, desejos indecentes, ó Pai, que deslizam, Pai, muitas vezes e se deixam levar, ó Pai, por esses desejos. Pai, nós clamamos a força, ó Pai, para mudar, a força para nos arrepender sempre que pecarmos, ó Pai, e continuarmos mais uma vez diante de Ti, Senhor, clamando pela sua ação, confessando o nosso pecado e reconhecendo que nós somos o nosso maior inimigo, ó Pai. Dê-nos força, Senhor, não só a mim, mas a cada um dos nossos irmãos, ó Pai, para abandonar este mal, Senhor, que tanto nos prejudica, Senhor, que é o pecado. Senhor, sou-te grato pela vida de cada irmão presente aqui, porque é um sinal da sua ação na vida do nosso povo. Amém. Amém. Eu agradeço novamente, espero que a mensagem tenha falado com vocês e entrego o microfone a quem é de direito. Queremos agradecer ao Rodrigo, mais esse lindo sermão. Queria ratificar uma coisa que eu falei antes. Eu falei que a reunião de oração durante essa semana seria às 8 horas, é das 7 às 8. A igreja vai estar aberta. Aquele irmão que quiser ficar junto conosco, estaremos aqui. Queria despedir os irmãos e agradecer pela presença de cada um. Os nossos irmãos no Facebook, que estão nos acompanhando. Que Deus abençoe cada um e tenha uma boa semana a todos. Amém? Amém. Está encerrado.